Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre aquilo que se está a passar no norte da África, particularmente na Tunísia, onde no início desta semana houve um referendo. Os primeiros pouquíssimos números que vêm da Tunísia indicam que o referendo foi praticamente abandonado por quase toda a população. Mesmo assim, os que decidiram votar votaram largamente, maioritariamente, no sim à nova Constituição, mas acaba por ser uma Constituição que aparentemente vai aprofundar o caráter presidencialista do regime e é um texto que foi aceito por uma reduzidíssima parte dos tunisinos. Como é que está a ver toda esta questão, embaixador? Nós já aqui tínhamos falado no golpe de Estado, praticamente, que teve lugar há um ano, precisamente há um ano, Exato. na Tunísia, em que o presidente eleito, Kais Saied, demitiu o primeiro-ministro, dissolveu o parlamento, assumiu os poderes, no sentido tradicional em que estas coisas acontecem, que é no sentido de salvação nacional, na ideia de que o país estava a entrar num caos, e que o partido que era maioritário no Parlamento, um partido islamista, estava com uma política, enfim, que ele considerava não ser aceitável. E, portanto, ao longo deste ano, ele geriu o país fora das regras da Constituição, fez um grupo de trabalho, nem sequer foi uma Assembleia Constituinte, fez um grupo de trabalho para redigir uma nova Constituição. Pelos vistos, a primeira versão não lhe agradou, e a segunda versão consagra aquilo que o António disse, um regime presidencialista muito forte. É preciso percebermos que a Tunísia, peço desculpa, tinha um regime semipresidencialista um pouco similar ao regime português. Isto é, com o presidente com algumas competências na área externa e na área militar, mas com o governo, digamos, dependente da vontade do Parlamento, de onde emergia uma maioria, de onde era escolhido o primeiro-ministro. Ora bem, esta Constituição acaba com isso. O presidente escolhe o primeiro-ministro, o presidente... Como aliás fez em setembro passado, não é? No Exatamente. caso, uma primeira-ministra. E escolheu uma primeira-ministra, mas enfim, um pouco já à revelia da própria Sim, Constituição sim, antiga. claro, claro. E, portanto, agora passa, se a Constituição for aprovada, esta Constituição for aprovada, e convém dizê-lo que ela já foi altamente criticada, mesmo o seu procedimento de Constituição, pela Comissão de Veneza, que é uma estrutura que existe junto do Conselho da Europa, que faz a avaliação dos modelos de natureza constitucional, e que é uma estrutura prestigiada e que fez um parecer profundamente negativo contra esta Constituição. Portanto, o Parlamento passa a ter uma função quase consultiva, não pode, só em circunstâncias muito excepcionais é que pode deitar abaixo o governo, que é escolhido pelo Presidente, como o Primeiro-Ministro. Também há um controle completo das Forças Armadas, mas isso aí, digamos, é uma evolução relativamente ao modelo anterior. Há um controle sobre o Judiciário, e aqui já estamos a entrar no terreno da não separação de poderes e da concentração de poderes no Presidente. E Claro. como dizia alguém que fez parte do primeiro projeto da Constituição, pedida pelo Presidente, mas não já do segundo, isto cria condições para uma ditadura. O Presidente é eleito por 5 anos, renovável por mais 5, e em circunstâncias que ele considera importantes em termos de segurança, pode manter um estado de emergência e pode prolongar-se no poder. Estamos a falar, portanto, perante uma nova ditadura neste quadro tunisino, que era, convém lembrá-lo, digamos, foi a primeira dos países árabes que teve a chamada Primavera Árabe. Eu tinha, Exatamente, foi para exatamente na colocar Tunísia que um começou. mapa, um mapa, um mapa para daquilo que é os países árabes, para podermos fazer uma pequena análise. Convém dizer o seguinte: as primaveras árabes, no fundo, são, embora talvez implicitamente, no fundo, a resposta árabe àquilo que foi a democratização que deu os países de leste, do centro e leste europeu. Aquilo que Exato. foi a libertação da tutela soviética que aconteceu no centro e leste europeu, que depois com a integração na União Europeia, portanto, criou uma expectativa. E essa expectativa, aliás, foi depois alimentada, se bem nos lembrarmos, pelos discursos de Barack Obama, Exatamente. que no fundo tentou dar um certo suporte internacional, depois sem consequências práticas no plano do apoio americano.
E na Tunísia verificou-se em 2011 uma revolta contra Ben Ali, que era o presidente da República, que já estava lá desde 1987, substituiu Bourguiba, por sua vez, estava lá desde a independência da Tunísia em 1956. A independência era uma figura histórica da vida da Tunísia. Ben Ali foi expulso, entretanto foi para a Arábia Saudita, já morreu entretanto, e criou-se um princípio de democracia. Fez-se uma Constituição com uma Constituinte que demorou 2 anos, e fez-se uma Constituição sufragada largamente. Houve 3 eleições completamente livres. Mas eu devo dizer que, até porque tive essa experiência que fui à Tunísia mais do que uma vez em algumas funções, nessa altura, portanto estamos a falar de 2013, 2014, havia já um sentimento de que em matéria de liberdade de imprensa, em matéria de livre funcionamento das instituições, havia muitas dúvidas. Isso tinha a ver com o governo no poder, curiosamente, o tal governo que este presidente afastou. Exato. Portanto, para criar ainda uma situação ainda pior. Mas este mapa mostra-nos um bocadinho o mundo árabe, e nós verificamos que houve manifestações, digamos, sem grande expressão, no caso de Marrocos. Eu estou a falar de cor, não estou a ver o mapa neste momento, de Marrocos. Na Argélia também houve afloramentos, foi afastado depois Bouteflika. Na Tunísia foi o que eu já expliquei. Na Líbia houve uma tentativa, em primeiro lugar, de afastamento de Gaddafi. Houve depois uma repressão forte feita por Gaddafi baseado na chamada Tripolitânia, que é a zona mais próxima da capital Trípoli, contra a Cirenaica, que é a zona mais próxima do Egito. Aí deu-se uma guerra civil, houve uma intervenção da NATO, autorizada pelas Nações Unidas, mas que estava autorizada a proteger a Cirenaica e não necessariamente não estava autorizada para derrubar Gaddafi. E isto criou uma situação de caos em que se vive praticamente até hoje. Um pouco mais a leste temos o Egito, onde por essa altura, e também num modelo quase similar àquele que tinha acontecido na Tunísia, Mubarak foi derrubado. Todas as pessoas se lembram da Praça Tahrir e das grandes movimentações democráticas. Houve eleições, ganharam os islamistas acabaram por tomar o poder e criar e absorver a totalidade do poder. Houve um golpe militar e nós voltamos, fechamos o ciclo e criamos mais um governo militar. Depois do caso da Líbia, houve manifestações várias em vários países. Uma delas, por exemplo, foi na Síria. A situação que hoje vivemos na Síria, ainda de guerra civil, tem a ver precisamente com o que aconteceu em 2011, 2012 na Síria, que é uma guerra civil interna de protesto contra Bashar al-Assad e contra a ditadura de Bashar al-Assad. A Rússia, que entretanto tinha-se abstido no Conselho de Segurança quando do caso da Líbia, não contando com o afastamento de Gaddafi, já vetou, a Rússia e a China vetaram uma intervenção do possível na Síria, o que fez com que a guerra civil se prolongasse, com a entrada daí de atores estrangeiros, como sejam o Irão, como seja a Turquia, como sejam os próprios países árabes, o próprio mundo árabe ligado à Arábia Saudita no início. Depois, no Golfo, tivemos um caso muito interessante, que foi o caso do Bahrein. No Bahrein, a minoria xiita teve, a certa altura, uma tentativa de democratização e o Conselho de Cooperação do Golfo, liderado por tropas da Arábia Saudita, interveio e esmagou essa tentativa. Houve Os também sunitas, ou seja. os sunitas. Houve também, digamos, afloramentos sem consequências na Jordânia, com, digamos, tentativas de pôr em causa o poder do rei, até com a sua própria família envolvida, e depois houve o caso famoso do Iémen, em que o presidente Saleh foi afastado, mas em que se entrou depois numa guerra civil que ainda hoje não terminou. Depois temos casos no Sudão, com al-Bashir a ser afastado, e, portanto, todos estes movimentos, digamos, numa certa altura têm uma base democrática, depois alguns deles acabam por consagrar a impossibilidade do modelo democrático prosseguir. E, Claro. portanto, eu acho que esta Constituição, este voto, que vai ser positivo na Constituição do presidente tunisino, consagra uma espécie de última pedra posta sobre o fim das primaveras árabes.
evidentemente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida para o terceiro tema de hoje. Até lá.